todo dom perfeito vem lá do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não muda, em quem não há sombra de variação. Ou seja, Deus não se move um grau à direita nem à esquerda. Deus é bom e ponto final. Amém. Aleluia, Deus. Acontece que para provar da vontade de Deus e da bondade dele, você vai ter que conhecê-lo. Porque a falta de conhecimento de Deus faz com que a gente tenha opiniões erradas. Porque a gente aprende errado e acha que aquilo é a verdade absoluta. E as pessoas são influenciadas por aquilo que elas ouvem. E por muitas vezes eu em ministrações ouvia coisas que só depois de muito tempo eu fui quebrá-las de dentro de mim. Tirá-las de dentro de mim. Irmãos, homens erram, mas Deus não. Amém? Então nunca deixe um pensamento errado tomar teu coração. Vá procurar na palavra de Deus, ou então com quem conhece a palavra para te orientar melhor. Para que você não venha achar uma coisa que não seja. E tomar a partir daquele momento uma postura baseada num sistema de crença que foi gerado e foi gerado por falta de conhecimento real. Você está comigo, querido? Amém. Eu não sei o que você está esperando para essa manhã, mas eu tenho algo no meu espírito. Abra lá, por favor, em Salmo capítulo 56. Aleluia. Versículo 9 em diante. Descansa. Aleluia. Versículo 9 do capítulo 56 de Salmos. Quem abriu? Amém. Se você não abriu, eu espero. Só dá um sinalzinho e eu espero você. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Amém. Não temerei o que me pode fazer o homem. Aleluia. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz. Da onde? Da vida. Aleluia. Que texto maravilhoso. O salmista, ele deposita sua confiança em Deus e ele declara antes de qualquer coisa: eu louvarei a sua palavra. Queridos, a gente vive uma vida, e nessa vida situações acontecem, coisas acontecem, pessoas erram conosco, nós erramos também com as pessoas, nós temos as nossas opiniões, a gente pensa muita coisa, todo mundo pensa alguma coisa, e todo mundo tem a sua própria opinião. Só tem uma coisa: eu aprendi que diante de tudo aquilo que eu pense, se Deus não estiver pensando de acordo, eu decidi tirar fora de mim, excluir qualquer pensamento meu para ficar com os pensamentos de Deus. Amém. Uma vez ele não falou para Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: Jeremias, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para o fim que você deseja. Aleluia. A finalidade do que você deseja, o resultado disso tudo não pode ser ruim, não é verdade? Ninguém pensa mal sobre si mesmo, a não ser que esteja bombardeada de pensamentos errados.
Uma pessoa que está bombardeada de pensamentos errados, ela começa a pensar mal sobre si mesma. E ela começa a desacreditar do que ela é capaz. E eu entendi, irmãos, que eu e Deus somos a maioria. Amém, Deus. Eu posso estar sozinho, eu posso me sentir só. Eu não estou só. Verdade. O salmista está dizendo que colocou a confiança nele. Amém. Porque ele o livraria de tropeçar. Além de cuidar da vida dele, como pessoa, como um ser que quer se manter vivo. Não basta se manter vivo, não é verdade? Verdade. Se for para se manter vivo numa vida que não vale a pena, muitos aí já desejaram morrer. Deus não tem só uma vida para você, Ele tem uma vida boa para você. Amém. E nessa vida boa Ele tem o interesse de não ver você e eu tropeçando. Amém. Mas é interessante que Ele coloca a confiança nele. Toda a minha confiança eu coloco nele. Ele me livra do mal. Ele me livra do mundo. Ele me livra daquilo que não é sonho para ninguém. Mas Ele me livra também de tropeçar. Queridos, a palavra de Deus, Salomão no seu livro de Provérbios, há um momento que ele vai nos ensinar a cuidar de crianças. E ele fala assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas é interessante que Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele tem o interesse de lhe ensinar no caminho. Na verdade, Ele só reproduz o que Deus pensa sobre nós. E Ele pede para você reproduzir esse pensamento na tua vida diária. É por isso que Ele ensina isso. Ensina o menino. Porque Deus está com a sua intenção voltada para nós e o seu coração aberto para nos ensinar no caminho. Só tem um porém, irmãos. Como pessoas adultas e donas de nós mesmos, essa palavra me causa um pouco de repulsa. A gente, quando cresce, a gente quer tomar o nosso próprio rumo. E desejando tomar o nosso próprio rumo, a gente vai por caminhos que a gente desconhece. E aí a gente tropeça. E quando a gente tropeça, a gente se machuca. Uns caem e levam tempo para se levantar. Mas eu vejo o salmista, antes de mais nada, exaltando a palavra. Você sabe o que é isso? É exaltar o conselho. Exaltar o conselho é reconhecer o conselho. Deus está dando conselhos. Eu estou ouvindo os seus conselhos, dando ouvidos a eles, ao ponto de obedecê-los. Porque quando a gente tem uma opinião formada dentro da gente, é muito complexo rebatê-la, confrontá-la, quando a gente já está definido. Só que eu decidi abrir meu coração para Deus, e quando eu estou errado, assumir que eu errei, falar: Pai, eu estou aqui pronto para consertar-me diante do teu conselho. Porque eu sei que o que você pensa a meu respeito são coisas boas. E o que você quer fazer com a minha vida é fazer dela uma grande história. Amém. Irmãos, nós não podemos passar por essa vida que a gente só tem uma e passar por ela de qualquer jeito. Eu tenho que deixar alguma biografia, ainda que eu não escreva, mas quem me conheceu vai poder falar: eu conheci esse cara obedecia a Deus, ele tentava fazer o que era melhor para as pessoas. Amém, Deus. E por isso Deus o abençoava. Por isso Deus abria caminhos incríveis para ele. Eu quero deixar essa biografia, que as minhas filhas vejam lá no fim da minha vida, lá bem velhinho, bem velhinho. Meu pai foi um homem de caráter, meu pai cuidou da gente, meu pai cuidou da minha mãe, ele honrou a minha mãe. Eu quero deixar essa biografia. Amém. Mas é possível, irmão, quando a gente entende que antes de mais nada eu tenho que exaltar a palavra. Amém. Se eu exaltar o conselho, se eu render ações de graças por aquilo que ele está dizendo, eu vou entender que ele está me ensinando no caminho. Amém. Irmãos, o que tem de sobrenatural nisso? Aparentemente nada. Mas eu vou dizer para você que, de fato, tudo que você fizer nessa vida parte de uma premissa sobrenatural. Você já não é mais desse mundo. Você nasceu de novo para participar de um novo reino, do qual é sobrenatural. Você não está vendo esse reino, mas ele mora dentro de você. Amém, Deus. Quando o reino desceu, Jesus não orou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
essa oração de Jesus já foi respondida. Amém. Ela já foi respondida em Atos capítulo 2, irmão. Amém. Quando desceu sobre as pessoas o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça, onde o Espírito Santo está na terra. Amém. Aproveite. Amém. Porque os pensamentos de Deus fluem na palavra e eles se traduzem através do Espírito Santo que se comunica com Deus e com você, que faz esse elo, aleluia. Você está conectado diretamente com Deus, irmão. Amém. O Espírito de Deus veio, entrou e te conectou nele. Aleluia. E através de Jesus, que é o caminho, você não tropeça. Amém. Você não quebra. Amém. Você não morre antes. Você não vai ser tomado por uma doença ou uma enfermidade que vai levar a tua vida embora daqui, mas de jeito nenhum. Amém. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Aleluia. E eu ultimamente eu tenho dito coisas sobre mim mesmo. Davi, que foi um dos maiores salmistas, ele dizia, quando ele se sentia triste: alegra-te, ó minha alma. Isso é se confrontar. Tem dia que você não quer se alegrar por nada, até para arrancar um sorriso teu é difícil. É um espasmo muscular, né? É igual o neném quando nasce, né? Nossa, a cara da mãe, a cara do pai, coisa nenhuma. Desculpa, querido, eu tive duas. Quando nasceram, tinha cabelo, né? As duas nasceram cabelo. Mas, irmão, não parece. A gente quer fazer parecer. Tá bom, desculpa, é só uma opinião. Não fica triste. E ela riu pra mim, não riu. É um espasmo muscular. Ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo tudo ainda. Começou agora. Sabe, querido, nem que for a força, se esforce. Tenho vontade nenhuma. Está na hora de você falar consigo mesmo. Olhar no espelho e falar assim: aqui tem um mais que vencedor. Deus me dá conselho. Eu vou exaltar a sua palavra, porque Ele vai me livrar de tropeçar. Amém. A minha vida vai valer a pena. Há uma história para escrever. E antes de mais nada, o nome de Deus está na jogada. Você parou para pensar? Você acha que Deus ia se envolver com fracasso? Você é mais que vencedor por isso. Aleluia. Quando Deus se envolveu com você, Ele se comprometeu. Ele não só se envolveu. Aleluia. Ele se compromete. E compromisso é uma coisa que a gente assume para cumprir. Amém. Por isso que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Toda a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos dar ouvidos a conselho. Eu quero que você abra de novo no mesmo lugar. Glória a Deus. No mesmo lugar, por favor. Olha só que interessante. Os salmos foram escritos numa velha aliança, amém? Então você vai ver momentos de choro, de muita lágrima. Porque as pessoas que escreveram os salmos, inclusive Davi, viviam numa aliança inferior, onde o Espírito de Deus vinha sobre algumas pessoas. Ele não morava. Por isso que as pessoas eram regidas pelos seus próprios sentimentos. Então em algum momento você vai ver um salmista declarando coisas que para nós hoje já não serve mais. Eu indico a você, faça um rema. Amém. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Eu quero voltar do versículo 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Presta atenção. As pessoas estão esquecendo de orar. Estão esquecendo algumas, tá? Estão esquecendo de, antes de mais nada, estabelecerem comunicação direta com o Pai. Porque apesar de Deus lhe conhecer, está na hora da gente se fazer conhecido nesse mundo aqui. E você sabe quando você se faz conhecido? Eu estou falando de algo espiritual, amém? Amém. Você não precisa sair na capa do site, amém? Se fazer conhecido diante do mundo espiritual. Amém. Quando você vencer suas batalhas
debaixo de oração e dedicação ao conselho da palavra. Aleluia. Você vai se ver mais forte diante de cada situação. E aquele que vence a primeira, vence a segunda, vence a terceira. Aleluia. Vence todas, porque ele entende que ele é mais que vencedor. Amém. Nós não recebemos apenas um título de salvos, de filhos de Deus, e esse título está num papel, onde você põe numa moldura e coloca na parede. Não é assim que alguns fazem? É um orgulho se formar, fazer uma pós-graduação, né? É um orgulho, é uma bênção. É uma coisa que só quem passou por aquilo é que sabe. Mas, além disso, teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Aleluia, Deus. Eu acho que não tem lugar mais especial para colocar em seu nome. Justamente porque Deus te enxerga como alguém salvo, alguém redimido e alguém do qual Ele para ouvir quando você para falar. Aleluia. Então quando eu clamei ao Senhor, meus inimigos retrocederam. Quando você se cala diante das circunstâncias, você dá espaço para as adversidades que partem do mundo espiritual, que você não vê, mas promove coisas no mundo natural. Verdade. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida e você há de convir, que não é normal ter acontecido aquilo. Como diria meu amigo, isso é coisa mandada. É ou não é? Tem coisa que não é normal. Você acha normal uma pessoa estar completamente bem, aí passa alguns dias ela está completamente doente, passa mais alguns ela morre, e está tudo certo? É isso aí? A ciência vai dar a sua explicação, a sua versão dos fatos. Mas espiritualmente, Deus sabe. O diabo também sabe. Eu estou chamando você, e estou me incluindo nisso, para nos achegarmos a Deus. Amém. Chegarmos perto dele e fazer o que a gente tem que fazer e ponto final. Amém. Amém. Vencendo suas próprias emoções, porque tem dia que as emoções gritam e tentam falar mais alto, mas se conectar com uma vida que realmente flui e está disponível todos os dias para que a gente possa provar de algo maior. Porque senão você vai se enclausurar no porão da tristeza, achando que Deus vai fazer alguma coisa por você. Mas eu tenho uma boa notícia, Deus já fez uma boa coisa. Amém, Deus. Ele já enviou Jesus. Amém. Ele deu o que tinha. O que ele tinha de melhor, ele já deu. Agora, eu me apego nisso, tomo posse disso e faço acontecer alguma coisa com aquilo que eu recebi. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para desfazer o quê? Sofismas. Sabe esses pensamentos que ficam na tua mente, parece que não saem, e aquilo vira quase uma crença, porque você não está vendo nada acontecer, a tua mente começa a trabalhar. E aí aquele pensamento fica. Aí dá a impressão que nada vai mudar. Só que é mentira. É mentira. Eu quero voltar para o texto aqui para a gente estudar um pouquinho nessa manhã, amém? Amém. Amém? Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Antes de mais nada, eu louvo a sua palavra, eu exalto a sua palavra. Você sabe quando você faz isso? Quando você a reconhece. Exaltar não é simplesmente dobrar seu joelho e dizer. Exaltar é obedecer aquilo que está escrito, isso é honrar. Amém. Amém. Se eu digo à minha esposa que eu a amo, eu tenho que no mínimo ter atitudes correspondentes àquilo que eu estou dizendo. Amém, Deus. Se você quiser dar glória a Deus, você dá, porque olha, tá faltando um pouquinho mais de, né? Aleluia. Aleluia. Faltando um pouquinho mais de verdade nos fatos, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí fora. Falar é fácil. Vamos fazer? Sim. Porque tem o seguinte. Se você pegar a história de cada salmista, e principalmente Davi, que foi quem mais escreveu, quem mais salmodiou, que salmos na verdade são canções transcritas, amém? Amém. E a maioria dessas canções era debaixo de muita aflição. Interessante. Numa velha aliança, Davi dá um exemplo do que fazer na hora da pressão. Você está numa nova aliança, onde o Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia, Deus.
há muito mais condição para fazer o que se deve fazer. Amém. Antes de mais nada, irmãos, prestar honra ao conselho significa eu vou obedecer o que ele está dizendo. Eu me desfaço, eu vou me despir, eu vou tirar de mim tudo aquilo que é conselho natural, tudo aquilo que é opinião formada sobre qualquer coisa relacionada a Deus e vou ficar com o que ele pensa baseado no que está escrito. É assim, irmão, que se conhece Deus. Amém, Deus. Porque no mundo as pessoas, cada um tem a sua versão sobre Deus. Quem não acredita, não acredita. Mas quem acredita, acredita do seu jeito. E acreditar do seu jeito não resolve. Ele disse o que disse porque ele disse: exaltarei a tua palavra. Começa exaltando o conselho. Pai, eu exalto o que você está querendo dizer para mim. E eu vou obedecer o seu conselho. Porque quando eu clamo a ti, os meus inimigos retrocedem. A enfermidade se vai. A pressão se vai. A angústia se vai. Amém, Deus. Há uma substituição nessa hora acontecendo. Ela é tão espiritual, irmão, que de repente você prova de uma alegria que você não estava vivendo. E você não explica como é que você está alegre e estava triste há alguns minutos atrás. Essa é a prova de que há algo espiritual fluindo, você não está vendo. Há um poder, irmão. Há um poder fluindo sobre nossas vidas. Os nossos inimigos retrocedem quando eu falo com Deus. Amém. Eu não estou falando nem a eles. Porque em primeiro lugar eu falo a Deus. Eu falo com Deus, porque Ele é meu Pai. Eu estabeleci relacionamento. Glória. Eu clamo ao Senhor e eu ordeno as obras do diabo que retrocedam, você entende? Aleluia. Porque agora numa nova aliança ainda está melhor, ainda receber autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Aleluia. É interessante isso, irmão. Amém. Você sabe o que é vencer uma enfermidade na palavra? Eu sei. Você sabe que é uma coisa que tem tudo para dar errado até o final do dia, mas aí eu me levantei em fé e comecei a confessar a palavra, eu não tinha o que fazer, e no final do dia o resultado foi aquilo que eu orei. Isso vale muito a pena. Amém, Deus. Estou vivendo hoje coisas que eu confessei lá atrás. Vou viver amanhã coisas que eu estou confessando hoje. Amém. Deus está querendo ver a tua boca aberta, falando a coisa certa, pensando na coisa certa, ao lado das pessoas certas, para conquistar aquilo que é certo. Aleluia, Deus. Deus está te chamando para andar perto dele. Amém. Obrigado. Eu clamei ao Senhor, meus inimigos se retrocederam. Quer saber de uma coisa? Nada pode nos parar. Amém. De fato, Ele nos livra de tropeçar. Aleluia. Quero que você abra em Romanos capítulo 8, por favor. Quero exortar você a chegar mais perto. Amém. E eu vou deixar uma palavra aqui, eu quero deixar isso, eu falei isso uma vez, vou falar pela segunda, acho. Todo esse tempo acho que eu só falei uma vez. Romanos capítulo 8, por favor. A gente não quer fazer uma igreja aqui cheia de gente. A gente quer ganhar muita gente para entender o que é ser igreja. Aleluia, Deus. Só isso. Amém. Eu não quero usar você para fazer uma igreja. Eu quero ser guiado pelo Espírito para erguer junto com você um trabalho do qual você vai ser beneficiado. Amém. Porque há uma graça que flui por meio do corpo de Cristo. Aleluia, Deus. Fizeram da igreja uma religião. Mas a igreja nunca foi religião. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Aleluia. Onde Ele é o cabeça. Aleluia. Aleluia. Ele é a pedra da esquina, Ele é a pedra angular, a pedra de sustentação, para que toda a construção edificada não venha a ruir, não venha a cair, não venha a desabar. Deus é bom em todo tempo, irmão. Amém. Por meio da igreja muita coisa flui. Igreja é um local onde muita coisa acontece. Infelizmente, alguns problemas acontecem também. E o que a gente tem que ter no coração? Maturidade. E como a maturidade vem? Através do conhecimento e prática. Porque quando você vê algo que não está bom, você faz o quê? Fica com aquilo que é bom. Amém. E aquilo que é ruim é vencido, é Amém. corrigido. Amém. Aleluia. Aleluia. Romanos 8. Quero deixar essa palavra para você.
lá no versículo 32. Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes entregou por todo nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu vou deixar isso para você. Quem vai te intentar acusação, irmão? Quem é quem? Porque é Deus quem me justifica. Está escrito aqui. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Esse é o motivo de você estabelecer conexão mais intensa. Aleluia, Jesus. Fluir pela conexão que o próprio Deus fez com você, através do Espírito dele. Ele te conectou a ele. Agora aproveite essa conexão e flua por ela. Você sabe que está ligado à internet porque alguém foi lá, conectou, tem fio, tem isso, tem aquilo. Mas você não vê o sinal, irmão. Segue o fluxo. Exato. Você segue o fluxo. Você acredita que existe sinal, porque quando você olha lá está conectado. Aí você entra, acessa o mundo inteiro. Mas se você for lá e desligar, tirar da tomada, desconecta. Então existem várias conexões fluindo na mesma conexão para o devido fim. Entenda, irmão. Energia para conectar aquilo que roteia o sinal. Você precisa se conectar em Deus para que você possa fluir na dimensão que você não vê. Amém. É uma ação tua. Primeira parte, eu vou me conectar aqui, vai ter que fluir energia para o roteador. Do roteador flui o sinal que eu não vejo. Aleluia. Amém. A única coisa que você vê ali é a tomada. E o conector do qual você conecta, está configurado? Então ele vai religar, vai processar e vai trazer o sinal. O sinal já existia. O sinal continua existindo. Não é porque a tua tomada está desconectada que não tem sinal disponível. Quer que traduza? Não. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Aleluia, Deus. Então faça isso aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí a pergunta embaixo vem. Ele joga um monte de problema diante das escrituras aqui. Ele faz questão de escrever um monte de coisa ruim, para mostrar para tudo isso que é ruim, que nada disso pode afetá-lo, para quem está em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada vai me ameaçar aí? É isso que ele está dizendo, porque era isso que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo que escreveu isso aqui. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia, Isso é posicionamento. Isso é eu nele e ele em mim. Estou conectado. Eu estou ajustado. Está conectado, está tudo certinho. Está configurado. Eu estou fluindo na conexão. Porque estou certo que o quê? Versículo 38. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem por vir. Olha, nem aquilo que eu já vi, e nem aquilo que eu estou vendo, e nem aquilo que eu ainda vou ver. Nada disso. Nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura. Meu Deus do céu, coisa nenhuma. Ele tentou enumerar tudo aquilo que ele lembrou, irmão. Ele tentou enumerar tudo aquilo que ele já conhecia, ou nem conhecia, ou pudesse porventura um dia conhecer. Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar uma lista bem grande aqui para mostrar para todo mundo que nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia, Deus. Ele te livra de tropeçar. Aleluia. Aleluia. Fortalecei-vos na força do seu poder. Certa vez, Paulo, passando por uma situação difícil, ele começa a falar. E ele começa a declarar: olha,
Sobre mim foi colocado um espinho na carne, do qual eu sou esbofeteado de cidade em cidade. E de repente, no meio da oração de Paulo, ele é interrompido pelo próprio Deus. Assim como Davi no Salmo 91. E ele relata o que ele ouviu de Deus. Ei Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. No meio de um monte de situações difíceis, das quais não é errado você dizer o que está passando. Errado é você dizer que você não é capaz de vencer. Errado é você abrir a sua boca para confessar derrota. Isso é errado, isso é murmuração. Isso impede o agir de Deus. Mas antes de mais nada, quando eu exalto o conselho, exalto a palavra, decido obedecê-la e estabeleço conexão, meu amigo, nada te para, nada te prende. Aleluia. Quando o Paulo é interrompido nessa oração, agora já não vou abrir mais, deixa para outro momento. Ei Paulo, minha graça te basta. Ele reconhece. O meu poder flui aí no meio dessa fraqueza. Paulo rebate aquilo que ele já ouve de bate pronto. Meu Deus. A minha força flui no meio da fraqueza. Meu Deus. Então quando eu estou fraco aí é que eu sou forte. Aleluia. Você entendeu que é estar conectado? Você fala uma coisa... Irmãos, falar com Deus é um diálogo, não é um monólogo. É que na nossa mente só a gente está falando. Talvez, tomara que Deus ouça. Não. Ele já ouviu. E ele já disse algo sobre aquilo que você está orando. A conexão é muito rápida. O fluxo é intenso. Deus está preparando um caminho para lhe favorecer em toda e qualquer circunstância. Aleluia, Deus. Na verdade, o que você precisa fazer então? Se entregar. Deixar para trás seus pensamentos naturais. Parece que vai faltar, mas não vai. Parece que não vai dar, mas vai. Parece que essa situação já foi, mas não foi. Só parece. Eu não vivo por aquilo que parece. Eu vivo por aquilo que a Bíblia diz. Isso é exaltar o conselho. Amém. Isso é exaltar a palavra. Essa é a conexão vertical. Igreja flui igual cruz, igual a cruz. Vou explicar. A cruz é feita assim e assim. Você tem conexão, você tem vertical e horizontal. De fato, irmão, a sua conexão com Deus ela é vertical. Mas há uma graça que flui na horizontal. Amém. Qual é a prova disso agora? Aleluia. Essa é a conexão horizontal, da qual eu me conecto com você na mesma fé, da qual há a conexão vertical na vontade de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Então você tem um papel fundamental nessa história toda. Amém. O que você vai fazer? Você vai se levantar em fé. Amém. Você vai tomar a postura certa. Amém. Vai se levantar contra aquilo que tenta te prender, ou tenta jogar numa cama, numa situação complexa e parece que nada vai acontecer. E você se levanta contra aquilo em fé, mesmo sentindo o contrário. Amém, Deus. Estava ouvindo uma música agora há pouco, e eu ainda perguntei para a Fá o que significava, e ela foi pegando e tal. E me chamou a atenção, porque fala exatamente sobre essas questões de você se levantar como um guerreiro e entender que para você que é da fé, o final da história é só lá na linha de chegada. Amém. Amém. O final da história é na linha de chegada, meu filho. Não é aqui e agora não, do jeito que está não. Verdade. O final da história é na linha de chegada. Aleluia. Aleluia. Amém. E não importa o que tenha passado, irmão, já passou. Aleluia. Já passou. Quem nos intentará acusação? Quem nos intentará? Você está comigo? Amém. Essa é uma manhã onde a gente vai tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Não pode haver acusação dentro de você. Você tem que se livrar dela agora. Amém, Deus.
Você não pode tomar a ceia hoje acusado de coisa nenhuma. Você vai falar com o teu Deus, numa conexão vertical, da qual Ele te ouve. E já te purificou de todas as suas falhas. Amém. Mas olhe para frente e faça a coisa certa. Amém. Porque Ele te livrará de tropeçar. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom.